Meus amigos, todos bem? Você está bem? Participou da nossa aula anterior? Olha, nossa aula anterior nós conversamos um pouco da chegada do ser humano ao continente americano e, consequentemente, ao período que nós denominamos de pré-história e também ali o quanto a descoberta, por exemplo, de Luzia, né, do fóssil ali em Minas Gerais mudou tanto a história do estudo da pré-história na América, consequentemente ali no Brasil. Aí, necessariamente, né, hoje, nesse nosso encontro aqui, eu queria conversar um pouco mais ali com você agora da população indígena, né? E aí, consequentemente, a gente faz aqui uma ponte com a nossa aula anterior, ok? Vamos lá? Olha só. A chegada do homem ao continente americano ainda é cercada de muito debate, de muitas discussões. Você tem a teoria da chegada do homem pelo Estreito de Bering, ou seja, pelaquela região lá do Alasca, né, norte do continente. Você também tem a teoria que esse homem pode ter chegado aqui pela parte sul, ali chegando pelo Chile, né, na parte sul-americana. Mas esse homem que chega ao continente americano, como qualquer parte do planeta, ele vai se espalhar, né, por todo o continente, certo? Eu acho que isso fica muito claro, né? O homem chega ali nômade, lógico, ele não chega já desenvolvendo a agricultura, ele não chega ali já se instalando de forma sedentária, mas ele chega nômade, caçando, pescando, coletando, perfeito? Então ele vai se espalhando ali por todo o continente. Lógico que, em um determinado momento, assim como também em todas as partes do planeta que o homem chegou, ele vai aprendendo o desenvolvimento da agricultura, da domesticação dos animais. E aí, consequentemente, este sedentarismo vai levando ao aumento populacional. Perfeito? Muito claro também isso. Só que o homem ele foi se adaptando ao meio. Esse nomadismo, né, espalha o ser humano por todos os cantos do planeta, mas lógico que em cada local que ele chegou, ele foi se adaptando ao meio, ele foi criando ali, ele foi tendo que dar respostas à sua sobrevivência. E esse ser humano, ele foi caminhando de forma diferente no que nós poderíamos chamar de processo evolutivo, numa perspectiva social. Bom, no continente americano, já que não foi diferente, você tem, por exemplo, áreas ali dos Estados Unidos. Diversas tribos vão aparecendo. Diversas nações indígenas vão aparecendo ali no que hoje seria os Estados Unidos. Quando você desce um pouco mais região do México, você vai tendo a formação ao contrário de um grande império, que é ali o dos astecas, é o grande império dos astecas. Então, percebe, tão perto, né? Porque se você olhar o mapa ali, você olha o México, os Estados Unidos estão ali colados, não é isso? Aí você olha a região dos Estados Unidos ali, você tem diversas tribos. Por outro lado, tribos, por exemplo, como os Yankees, os Cherokees e tantas outras tribos indígenas que se formaram ali. Quando você desce um pouquinho na região ali do México, você tem a formação de um grande império, do Império dos Astecas, que terá ali, lógico, o imperador, que terá ali um grande império. Então vamos descendo no continente. Aí você chega na região da América do Sul. Tá com dúvida ali na questão? Pega um mapazinho, tá? Eu estou colocando para você aqui porque eu estou partindo do princípio que você já tem bem demarcado ali na tua cabeça o mapa do continente americano, certo? Mas se não, você vai observando aí, coloca de lado o mapa do continente americano e vai ficando ali mais fácil para ti esse entendimento. Então você tem na região ali do Peru, descendo até o Chile, a área ali que vai surgir outro grande império, que é o Império dos Incas, certo? Diversas comunidades ali, mas que estão ali sob o controle do que nós chamamos do Império dos Incas. Com o imperador e tudo, o imperador chamado de Sapa Inca. Quando chegamos ao território do Brasil, este ser humano que chega até o Brasil, assim como as outras áreas, ele também vai fazendo seus núcleos urbanos.
Ele vai fazendo seus núcleos ali, formando suas comunidades. Não criou um grande império como os incas e os astecas. Foi criando diversas comunidades indígenas. Ora, mas como diversas comunidades indígenas? Estamos falando de um território gigantesco. Então, consequentemente, em cada área do território que hoje nós chamamos Brasil, você terá ali um núcleo dessa população que está aparecendo, que está nascendo. Ela vai dar respostas àquele momento ali, àquele local que ela está vivendo. Então, não foi se formando um grande império como o Inca ou Astecas. Foi se formando comunidades, de fato, ali indígenas. E vão ser diversas. Deixa eu te mostrar um mapa aqui para que você possa entender como, de fato, ali nós não vamos ter uma sociedade indígena homogênea. Tá? Olha só. Observe aí esse mapa. Presença indígena na costa. E por que ali, eu tô pegando ali esse mapa, a presença indígena na costa, porque aí vamos lembrar que você vai ter ali essa população indígena que vai estar habitando aqui a costa do Brasil, ela será ali as primeiras que vão ter contato com os europeus, certo? Bom, mas a gente está falando o anterior, né? Em outro encontro nosso, a gente vai tratar ali da chegada dos europeus e do encontro aqui dessas culturas. Vamos pensar literalmente aqui sem a presença dos europeus. Estou falando aqui bem anterior. Você tem a chegada do homem ao continente americano, que foi formando, consequentemente, ali essas diversas nações indígenas, certo? No litoral, já vai surgindo ali diversas. Vamos voltar lá para o mapa, para ficar mais claro. Olha só. Você vai ter, se você ver aqui na costa nordestina, vamos pegar essa área aqui, que envolve, por exemplo, aqui Pernambuco, Paraíba, Alagoas, você vai tendo aqui, olha, os Tupinambá, os Caeté, os Tabajaras, os Potiguaras, tá? Só para ficar aqui nessa área. Então, quer dizer, cada núcleo desse, né, a partir do momento da chegada dos primeiros homens, aqui no que nós podemos chamar aqui de pré-história, ainda no período pleistocênico, que seria o período mais antigo, essas comunidades elas são nômades, certo? Além do pleistoceno, são nômades. Então você vai ter levas, por exemplo, que vão passar por Pernambuco 11 mil anos. 11 mil anos atrás. Passa levas por Pernambuco. E passam. Por quê? Porque eram nômades. Certo? O pouco tempo que ficaram em determinados lugares, deixaram marcas. Deixaram, por exemplo, pinturas rupestres. Nós vamos ter o Nordeste ali com bastante arte rupestre. Em Pernambuco, inclusive. Mas esse grupo que ele passou há 11 mil anos, ele, em algum local, ele terminou parando. Né? Vai morrendo algumas pessoas, vai surgindo outras, e ele, em determinado lugar, ali ele ficou. E, consequentemente, ali, quando ele fica, ele vai criando ali já um estilo único cultural. Acredito que com isso vai surgindo um sistema de linguagem. E estou dizendo aqui acredito porque, gente, estamos falando de um período onde essa população não deixou nada documentado. Não é verdade? Estamos tratando ali de possibilidades, de teorias. Estamos tratando desse quebra-cabeça. E é interessante como algumas pessoas querem estudar alguns períodos históricos e querem ter resposta para tudo. Olha, vamos estudar a pré-história em Pernambuco. Aí já delimita o mapa de Pernambuco hoje. Pronto, o que tiver aqui dentro nós vamos estudar. Como se nessa época nós já tivéssemos esse mapa delimitado. Segundo detalhe, como se a gente pudesse estudar esses povos estritamente, tendo todas as informações possíveis. Não é de fato assim que vai acontecer. Então pensemos da seguinte forma. Esses povos vão se espalhando, a chegada do homem ao território que hoje é o Brasil, vai se espalhando ali de norte a sul, vai criando suas diversas comunidades e, consequentemente, vão fazendo o surgimento aí desses diversos núcleos indígenas. Vão criando ali seus costumes, suas línguas. Ora, por exemplo,
Você tem no litoral, por exemplo, de Santa Catarina, os chamados sambaquis. O sambaqui seria um amontoado de conchas. Então, seria automaticamente dessas populações, digamos, pré-históricas, que habitavam o litoral. Nesse amontoado de conchas, você vai encontrar conchas, você vai encontrar restos de cerâmicas, você vai encontrar fósseis. O que leva a crer, por exemplo, que essas populações que viviam ali já fossem, lógico, sedentárias, porque esses amontoados levaram anos para ser feitos. Então, seriam ali sedentárias. É diferente, por exemplo, quando você vem mais para o norte. Região nordeste, por exemplo, você não encontra essa quantidade de sambaquis. E já que eu não encontro sambaquis, por exemplo, território pernambucano, você não encontra sambaquis. Então, mostra que quem estava naquela área sul do território, região lá de Santa Catarina, teve a sua formação étnico-cultural, linguística, diferente de quem estava, por exemplo, quem passou aqui para o Pernambuco. Se no primeiro momento ambos nômades, mas no momento que se tornaram sedentários, seguiram ali caminhos diferentes. Entende? Então, quando você olha para essas diversas nações indígenas que habitavam aqui o litoral, aí você vai entendendo por que elas de fato ali são diferentes. Com a chegada dos portugueses aqui, por exemplo, acredita-se que nós tivéssemos 120 a 150 línguas faladas no território que hoje denominamos de Brasil. Isso mostra que a formação cultural deles foi diferente. Isso mostra que o modo de sobrevivência também ocorreu em formato diferente. Questão da alimentação, também não preciso nem dizer aqui o quanto diferente. Por exemplo, tribos que utilizavam muito bem ali a pesca, mas outros que utilizavam muito mais a caça, a coleta. Então eu vou tendo ali essa formação agora diferenciada dessa população indígena. Mas vamos lá. Tenho agora essas várias nações indígenas. Voltando lá para o mapa, você tem aí no litoral, né? Diversas ali no litoral. Essa população que está presente aí na costa é o que nós colocamos ali sendo do tronco tupi. Então, os tupi seria todos esses povos que você observa aí no mapa. A população indígena que vai estar para o interior, vai estar mais interiorizada, ela vai ser denominada de tapuia. Esses povos, tupis ou tapuias, nômades, seminômades e sedentários. Ou seja, também você não vai ter aqui algo igual. Você vai ter, por exemplo, os tapuias, que estavam nessa região mais interiorana, prevalecia bastante ainda o nomadismo ou seminomadismo. Mas, por exemplo, quando você tem dessas populações indígenas no litoral, eu já encontro boa parte dessas populações do tronco tupi sedentários. Então, eu não tenho como homogeneizar, eu não tenho como colocar aqui em pé de igualdade todas essas tribos. Então, eu já vou encontrando ali diferenças. Ok, que diferenças seriam essas? Imagine se a gente fosse aqui nomear todas as diferenças que existem com essas dezenas de tribos. Seria algo quase impossível. Por outro lado, seria totalmente, de forma quase incompreensível. Mas, consequentemente, vamos tentar aqui observar alguns pontos aqui de diferenças. Por exemplo, eu tenho esses povos, por exemplo, tupi, que, como eu disse, boa parte deles ali sedentários. Quando eu observo, por exemplo, a área interiorana, eu tenho algumas tribos que são nômades ou seminômades. Eu terei, por exemplo, entre essas tribos, algumas delas que praticam rituais de antropofagia, que praticam o canibalismo. Outras não. Outras não vão fazer uso disso. Nós vamos ter algumas tribos, por exemplo, que a presença feminina era igualitária com a masculina. Mas nós vamos ter outras que o papel da mulher também era um pouco mais guardado. A presença masculina se fazia de forma mais forte. Eu tenho línguas diferentes.
E isso não preciso voltar aqui no tempo a observar isso, porque quando eu observo as nações indígenas que ainda se fazem presente nesse país, infelizmente ali cada vez mais sofrendo por perseguições, cada vez mais sofrendo com a invasão das suas áreas, que são tão poucas, né? Porque quando você imagina que todo esse território chamado Brasil pertenciam a eles, e você observa hoje nossas nações indígenas basicamente restritas em determinados territórios e ainda sofrendo ameaças, é algo terrível, né? Mas quer dizer, você pega essa população indígena e nós não temos como, de fato, fazer grandes diferenciações entre elas. Ao observar, por exemplo, no território pernambucano, quando você observa os tabajaras e os caetés, vamos deixar bem demarcado aqui também que não viviam em harmonia completa. As lutas, a guerra eram parte do seu costume, fazia parte da sua vida, de fato, guerrear. E aí, por isso, os rituais antropofágicos. Devorar, comer a carne daquele inimigo, daquele guerreiro que foi tão bravo, porque também até acredito que possa adquirir as forças dele. Então não era pelo simples prazer do matar ou o simples prazer de apreciar a carne humana, mas muito mais um ritual. Quando você observa aqui nesse território tabajaras, caetés em Pernambuco, muitas vezes você quer colocar ali algo tão marcado, você quer quase colocar como se a gente pudesse trazer para os dias de hoje. Como eram os caetés e eu ter todas as informações possíveis, como eram os tabajaras ter todas as informações. E por que não temos todas essas informações? Porque com a chegada dos portugueses aqui, não houve essa preocupação. Não houve a preocupação ali dos invasores de guardar a cultura dessas nações indígenas. Muita coisa foi se perdendo ao longo do tempo. Poucas informações. O período da pré-colonização no Brasil é dos menos estudados, carece de muita informação. Ficou, de fato, pouca informação, entende? E, consequentemente, a partir da chegada dos europeus, essas populações indígenas, elas foram se fragmentando, elas foram, em outros casos, até se unindo ou desaparecendo. Então, inclusive, vai surgindo outros nomes, né? Vai surgindo outras nações indígenas, que também seriam ali super difíceis de fazer toda essa memorização. Então pensemos de fato em uma população indígena que está vivendo ali na sua comunidade, que vive da caça, da coleta, da pesca, que já pratica também a agricultura, como por exemplo da mandioca. Algo que é muito, muito parecido com as que restam ainda hoje. Talvez nós não temos hoje alguma que faça esses rituais antropofágicos. Mas, consequentemente, era a única coisa que você poderia, de fato, acrescentar. Mas as características dessa população indígena, elas eram muito comuns, principalmente, de fato, ali no litoral. Então, eu não vejo ali como você pudesse se debruçar de forma mais intensa para entender cada característica de um caeté e de um tabajara, já que falta tanta informação. Agora, lógico, as leituras sempre são essenciais. Eu vou ali muitas vezes onde eu tenho acesso a um texto que saiu em alguma revista, em algum jornal. Eu tenho ali um livro que me traz mais algumas informações. Eu tenho ali um autor que vem ali com uma pesquisa que vem me trazendo mais uma informação. Mas percebe que é você juntar ali vários tijolinhos para poder fazer essa casinha de conhecimento? E de fato ali será ali com a leitura. E não será com a ideia de fato de memorizar, que você não vai de fato conseguir, mas eu ter cada vez mais informação. Então, esse vem sendo a ideia de fato. Então, quando você tem a chegada dos europeus aqui, nós vamos ter o Brasil tomado por essas diversas nações, colocar o mapa também aqui para ti, de novo. Você vai ter o Brasil tomado por essas diversas nações indígenas, seja aí no litoral, como você está observando, ou no interior, e, consequentemente, diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, nações indígenas diferentes, vivendo ali no seu espaço, dando respostas ao espaço que você tem,
Algumas dessas nações, gente, inclusive, elas vão ter um contato mais próximo com os europeus, inclusive de parceria. Outras não, será de resistência. Então não vamos nos preocupar aqui em querer, de fato, nomear todas as características de todas essas nações indígenas que, de fato, não vamos conseguir. Será, de fato, ali um prejuízo muito grande, porque você só vai perder tempo. Mas a leitura para a gente, cada vez mais, dessas nações indígenas, volto a dizer, do que apareça para mim, esse sim vai ser, de fato, muito, muito importante. Ok? Mas, lógico, ao longo de outros encontros, né, que vamos citar mais ainda dessa população indígena, vamos também fazendo mais referências a essas nações indígenas que citamos aqui. E esse é outro ponto também aqui em história, gente. Não podemos estudar história como se fosse um grande armário cheio de gavetas, que eu abro uma gaveta, estudo, fecho, vou abrir outra, fecho, abro outra. Estão muitas vezes interligados. Por isso que eu sempre coloco, não dá para fazer o estudo apenas do que está no edital. É um prejuízo tremendo para os teus estudos. Eu quero ter um conhecimento maior do que está no edital. Mas para conhecer muitas vezes o que está ali no edital, eu preciso voltar a outros assuntos, que não está sendo dito ali que é para mim estudar. Mas que, lógico, que aqui conosco você não vai perder nenhuma informação. Então, por exemplo, o desembarque dos europeus, principalmente os portugueses aqui em território brasileiro, vai nos levar de novo a tratar desse assunto da população indígena, a falar um pouco mais dessa população indígena, para que você não ache que o assunto morre aqui nesse nosso encontro, entende? Vamos estar ali sempre nos reportando a assuntos ali anteriores, para que fique cada vez mais claro para ti. Um forte abraço para você, sempre muita leitura, para que cada assunto desse vá ficando mais claro e você possa junto conosco formando aí um leque de conhecimento enorme. Fica na paz, bom estudo!